Bom, a gente falou, né, no início do programa sobre o quanto a população tem se percebido com alguns sintomas, alguns problemas psicológicos. A gente falou, inclusive, sobre trabalho, né? Muita gente no trabalho desenvolvendo a síndrome de burnout. E a gente vai falar sobre isso agora com ela, que está aqui no nosso estúdio, a psicóloga Laís Brito, né? A síndrome de burnout também é conhecida como esgotamento profissional e é um distúrbio psicológico relacionado ao trabalho que resulta em um estado prolongado de estresse e sobrecarga emocional. E a gente vai falar com ela agora. Laís, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia, Juliana. Bom dia, você que me ouve. Então, o burnout se tornou hoje um dos grandes motivos de afastamento, inclusive pelo INSS, né? É uma perspectiva aí que a gente precisa ter uma atenção, porque é um estresse cronificado e um sofrimento em decorrente do ambiente de trabalho, mas que tem diversos outros fatores, né? Então, os sintomas mais recorrentes de ansiedade, sintomas depressivos, vão ser marcadores desse processo de adoecimento. Quais são esses sinais, né? Pra quem tá ouvindo a gente, porque era algo que antes a gente não dava a devida importância, né? Isso. Esse cuidado mental. Isso era negligenciado muitas vezes pela pessoa e pelos colegas também, pelo chefe, pelos colegas de trabalho, quando você dizia algo relacionado a isso, a esse esgotamento mental. Quais são esses sinais? Como é que a pessoa começa a se perceber no ambiente de trabalho e fora dele pra saber que algo ali tá acontecendo? Então, o acúmulo de função é um fator muito marcador disso. Então, a sobrecarga de trabalho e o sofrimento diante disso. Então, a pessoa sentir extremamente cansada, exaurida, começar a perder o sentido, o sabor, a felicidade mesmo pelo desempenho do trabalho. Quando a minha escuta clínica, uma coisa que aparece muito é, Laís, no domingo eu já sinto uma angústia muito forte, eu sinto um aperto no peito quando eu penso que eu vou trabalhar na segunda-feira, por exemplo, né? No dia seguinte, se a pessoa folgou aí na semana. Quando desperta de manhã o celular, o despertador, seja como for, quando toca o despertador, eu sinto palpitação, eu sinto sudorese, eu sinto esse medo, esse receio, essa apreensão. Durante o trajeto da minha casa para o trabalho, eu fico imaginando 500 cenários, né? São os pensamentos intrusivos que é muito recorrente acontecer. E no desempenho da atividade, a pessoa vai ter um comprometimento mesmo de saúde, de bem-estar, de se sentir confortável na execução. Por vezes, não só o acúmulo de função, mas o próprio ambiente de trabalho, com os colegas, competitividade, não ascensão, demarcação de território. Tudo isso vai somando muito sofrimento emocional, psíquico, e que, por vezes, vai comprometer mesmo o bem-estar, e essa pessoa vai precisar ser afastada do ambiente de trabalho de forma pontual ali, para tratamento mesmo, né? Psicoterapia, e em alguns casos até uso de medicação. Laís, né, nos últimos anos, né, muitos profissionais justamente têm acumulado funções. Tem muitas empresas, né, que preferem dar mais funções para um funcionário do que contratar outros funcionários, por questões financeiras e outras, enfim. E o profissional acaba, né, captando essas atividades porque ou tem medo de perder o emprego ou diversas outras situações. Como é que esse profissional tem que agir, né, diante dessas situações que acontecem e o que ele precisa fazer para que ele não chegue a esse ponto, né, a desenvolver essa síndrome? Então, aí tem um ponto bem interessante que você traz, que é o medo da perda do trabalho, porque é uma realidade, o trabalho é uma sobrevivência. O que eu sempre indico para as pessoas é elas se perceberem, estarem atentas. Esse acúmulo de função, ele está vindo destinado de uma gerência, de uma chefia, ou eu realmente também vou pegando várias coisas. Então, desenvolver um diálogo mais flexível com os colegas, para ir também dando esse feedback às outras pessoas, se realmente ela está fazendo tudo que ela precisa fazer ou está fazendo a mais. Então, delegar também, redistribuir algumas atividades, se perceber é essencial. E ter uma vida para além do trabalho, né, gente? Porque a gente precisa existir para além do trabalho. O trabalho não pode ser o início e o fim do nosso interesse por viver, né? Sim. Não pode se resumir a isso. Sim, inclusive, né, em relacionamento
eventualmente ter amigos fora do ambiente de trabalho, né? Ter outros assuntos pra se conversar. Porque a gente, por exemplo, pra jornalista é muito comum, né? Jornalista só anda com jornalista. Você sai, é um monte de jornalista, senta todo mundo numa mesa e o assunto é o quê? A pauta, é aquela cobertura. Né? E isso acontece também. Trabalho, é verdade. É o trabalho, acontece também em outras profissões, né? Então, estar atento a esses sinais. A gente teve na pandemia o home office, que inicialmente muitas pessoas viram como algo muito positivo. E hoje eu vejo relatos de pessoas que dizem que no home office é mais difícil de dar ali o ponto pro trabalho. Os limites, Os limites, porque a pessoa tá em casa, então acaba que ela tá o tempo inteiro ali trabalhando. O tempo inteiro ela não desconecta, né? O celular também é algo que está cada vez mais presente na nossa vida e que faz com que a gente esteja conectado o tempo todo. Não tem mais aquela hora de trabalho de antes, quando o celular não existia, que a gente saía ali, bateu de 9 ponto. às 17, Acabou, 18, não. só vai saber de trabalho, só vai ver as pessoas do trabalho, ouvir o assunto no dia seguinte. Não, hoje a gente segue trabalhando do celular, E né? final de semana, inclusive, Também, né? exato. Então como é que é isso, né? Essas interferências aí. Pessoas que amam o que faz estão muito mais, às vezes, propensas ao burnout. Olha aí. Porque elas não vão ter esse filtro, né? Sim. Aquela história do trabalho com o que você gosta, você não vai ter a sensação que você tá trabalhando. Mentira, né? Então você tá trabalhando, trabalho dá trabalho. Sim. E quando você gosta, você vai meio que se viciando naquilo. Você vai fazendo por prazer e você vai realmente não tendo esse limite do que horas eu encerro o trabalho e que horas eu desenvolvo outras coisas da minha vida. Porque o pessoal fala que o trabalho não é vida pessoal e tudo é sobre você, tudo é pessoal. Sim, verdade. Tudo afeta a sua vida. Então, ter esse limite, né? Muitas vezes, pessoas que trabalham, empreendedores também, né? Que estão ali com essa lida, eu presa, eu faço tudo. Elas não perdem esse filtro mesmo do limite das outras coisas da vida e do trabalho. Sobre esse dado da pandemia, sim, você não tem mais aquele marcador de ambiente que se mistura, né? Então, as pessoas foram andar quando, né? O home office na sala, no quarto, fazendo um puxadinho ali em casa. E Virou aquele realidade. ambiente que eu tô o lugar de descanso agora também é um lugar de trabalho. O lugar de confraternizar com a minha família também é um trabalho. Então essa mistura ficou, né, mais aí desorganizada, mais difícil de separar. Esse é um ponto também para estar observando. A gente está conversando com a psicóloga Laís Brito. A gente está falando sobre a síndrome de burnout. Mas se você tiver alguma pergunta também para fazer, manda aqui pra gente no 99905-9230. Laís, a gente falou aqui sobre os sintomas emocionais, né? Psicológicos. A síndrome também demonstra sintomas físicos, por exemplo, uma palpitação, né? Muita dor de cabeça. Alguns pacientes seus já chegam também a falar sobre esses sintomas físicos? Sim. Ele é marcado e o próprio diagnóstico clínico vai vir também dos sintomas físicos, né? Porque é uma desregulação neuroquímica. Então, a pessoa vai deixar de produzir, né, numa quantidade satisfatória de saúde, hormônios do prazer, como serotonina, dopamina, endorfina. Isso vai desregular no corpo e vai ter sintomas no corpo. Então, insônia, cansaço, fadiga excessiva, falta de apetite ou excesso de apetite, uma sonolência também, né? Pouco se fala da hipersonia. Cansaço, já falei. A questão da palpitação. Que você falou antes de trabalhar, né? Isso. E antes também, durante a execução, né? Essa angústia muito marcada antes de chegar no trabalho. E na execução também do trabalho vai aparecer bastante. Então, sintomas depressivos, a pessoa com humor deprimido, né? Sintomas depressivos, sem ânimo para fazer coisas fora do trabalho. Então, a pessoa às vezes pega aquela energia, dá um rendimento, consegue ser produtiva, consegue executar as coisas do trabalho, mas fora do trabalho ela não tem mais energia de socializar, né? Como a gente brinca, às vezes tem os memes aí que vai brincando com isso, mas é uma coisa séria, a gente perde o carisma fora do trabalho. Sim. Então essa também é uma denúncia. Quem sou eu para além do trabalho? Se eu só consigo ser profissional, se eu só consigo desempenhar bem a atividade de trabalho, esse é um dado de adoecimento. Né? Porque eu sou um ser integral. Ali, só né? rende no trabalho. E essa sensação, muitas vezes, né, de que a pessoa saiu, como você falou, saiu do trabalho e ela tá tão esgotada depois daquelas horas que ela não consegue fazer mais nada. Ela não consegue ir numa academia, fazer uma atividade física. Encontrar com amigos. Não, ela vive para o trabalho, né? Não consegue desenvolver concentração para uma leitura, não consegue estudar, não consegue consumir nada para além do trabalho. Esses são dados interessantes. Sintomas físicos também, que às vezes a gente passa muito batido e só atribui à alimentação, problemas estomacais.
Olha aí. É bem marcado mesmo, pensando que o cérebro, né, a neurociência aí tá trazendo os dados mais atuais, é o nosso estômago é o nosso segundo cérebro, né? Então a gente tem essa conexão aí que vai estar denunciando, o corpo vai dando esses sinais. Tá aí então, hein? Atenção. Nossa. Né, pra perceber tudo isso. Já identifiquei várias pessoas aí. E não se culpar sintomas. por isso, porque também há isso. É um se adoecimento. Culpar, né? Isso, exatamente. Se culpar por achar e pelo mercado hoje achar que somos imparáveis, que temos que estar o tempo inteiro ali trabalhando. Então a pessoa se culpa quando percebe isso, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente vive uma síndrome da alta performance. Isso. Né? Então eu tenho que performar a excelência o tempo todo. E acho que as redes sociais trouxeram muito isso, Sim, né? porque todo mundo tá bem na rede social. Todo mundo tá ali informação na rede social, né? É o tempo todo de informação, é a perfeição, você tem que ser assim, né? Aqueles coaches que fazem você tem que ser perfeito 100% em tudo. Seja Isso acaba 1% nos melhor adoecendo. todos os dias. Eu sempre digo, gente, eu sei que eu sou de humanas, mas veja bem, 365 dias já ultrapassou os 100%. Já ultrapassou 100%. Boa, exatamente. É uma exatamente. lógica que desumaniza mesmo. Sim, e entender, você trouxe o 100%, e tem algo que eu sempre me lembro, assim, que é de que você não é 100% em tudo. Você não pode, naquele dia, você vai dar seu 100% pro trabalho, você vai dar 100% pra maternidade, 100% pra atividade física. Não, tem um dia que você vai dar menos pra uma coisa, mais pra outra, e entender essa balança, né? Ajustar o possível, né? Olhar pra nossa humanidade, até as máquinas, elas precisam de descanso, precisam de manutenção. Exato. Quanto mais a nossa existência humana. Algumas diquinhas, assim, né? Só pra gente simplificar. A gente já acompanhou os sintomas, que eu mesma aqui já vi várias pessoas, assim, com sintomas que a gente acabou de falar aqui. É importante também, se você perceber, né? Daquele toque pro seu amigo, sua mãe, enfim, para aquele que tá passando por isso, que pode não perceber. Dicas, assim, além do horário do trabalho, né? A gente fazer determinados pontos, né? Olha, eu vou começar a trabalhar a tal hora, na medida do possível, né? Que a gente vai tentar também. Começa a trabalhar a tal hora, termina a tal hora. Atividade física, alimentação, tudo isso é importante para que a gente alivie, né, esse momento tenso aí que a gente vive todos os dias. Desenvolver uma rotina que desacelere. Certo. Esse é um ponto central. E olhar para o sono. Sono, eu trabalho muito clinicamente com higiene do sono. Então eu preciso preparar o meu corpo para descansar. O meu corpo precisa entrar, né? O que a gente vai chamar na neurociência de sono REM, esse sono mais profundo que traz realmente descanso. Porque a pessoa, quando está em sofrimento emocional, não necessariamente o burnout, né? Às vezes o burnout é o extremo, mas quando ela já está em sofrimento emocional, um outro marcador importante, ela tem a sensação, sabe? Bati na cama, acordei de manhã. Ela apaga por exaustão. Ela dorme cansada e acorda para produzir com a sensação ainda de cansada. Ela não descansou. Então o corpo tá dizendo, eu não tô relaxando. Se não tá relaxando, então tem um ponto para olhar. Então, dormir, escolher um horário, né? Ali sempre regular para dormir. Silenciar a casa, organizar. E aí também entra outros marcadores, né? Dependendo de onde você mora, se você mora numa comunidade, se tem som alto. Então tem muitos pontos pra gente olhar também sociais sobre isso. Mas cuidar do sono, cuidar da vida social, ter lazer, fazer coisas interessantes para além do trabalho. Você falou da questão social, e isso conta muito, né, Laís? Você tem, inclusive, um projeto pioneiro, né, de atendimento para pessoas negras, né? O que diferencia aí nesse atendimento? Então, eu trabalho com clínica racializada há 6 anos e agora eu estou montando a Baobá Saúde, que é uma clínica especializada em saúde da população negra, em um espaço seguro para pessoas LGBTQIAPN+, indígenas e, óbvio, aberto ao público em geral. A perspectiva é da gente olhar para essas interseccionalidades, para esses marcadores de opressão e olhar as expertises de cada um. Então, quando a gente vai falar de negritude, eu não posso falar, né? A gente está vivendo agora a campanha incrível aí, nacional, que está circulando aí há 14 anos, que é o Janeiro Branco. O Janeiro Branco também precisa ser negro. Sim. Eu preciso racializar essa experiência, porque senão, de novo, eu vou cair nessa hegemonia branca neutra, né? Que a ciência tem uma dívida sócio-histórica com o Brasil, porque foi essa ciência que produziu muito racismo. Então, hoje, quando essa ciência precisa reparar a população negra, olhando para a saúde mental da população negra com essas expertises. Começando por aí, né? Exatamente. Com quem é que eu tô falando sobre burnout? Com a pessoa que trabalha em trabalhos de linha de frente, supermercado, Uber, segurança. Qual espaço essa pessoa tem para desenvolver atividade física e lazer e outras coisas? Eu preciso olhar para as pessoas e entender qual a realidade delas e, a partir dali, quais ajustes a gente pode fazer. Porque essa regra não vai servir para todo mundo. A pessoa que acorda, trabalha em transporte público, né?
acorda 4 da manhã, 5 da manhã. Sim. Que horas essa pessoa vai pra academia? Quando ela chegar às 8 da noite, que ela tá exausta, tem que fazer comida, arrumar a marmita pro dia seguinte, olhar caderno de menino, cuidar de coisas da casa, porque essa pessoa tem uma casa, né? Exato. Então, pra essa pessoa dizer simplesmente, olha, selecione um tempo pra cuidar de você, é muito difícil, né? Isso. Até se torna porque hipocrisia. e esse lazer, esse que seria um lazer, né, essa atividade física, também já conta no orçamento. Exatamente. Né? Já tem isso também. Então, quando a gente fala de negritude, né, saúde mental da população negra, a gente vai precisar olhar para esse dia a dia dessas pessoas. Sim. E ainda as que não estão em vulnerabilidade social ou que têm esses empregos mais difíceis e com baixos salários, a gente sabe a realidade. Pessoas negras que ascendem também. Quando elas chegam no ambiente de trabalho, elas também vão entrar em sofrimento psíquico muitas vezes, porque às vezes elas são a única, ou elas têm que demarcar muito mais, né, provar muito mais não tem o direito essa de errar, qualidade, né? não tem o direito de errar, tem os estereótipos que tá aí o tempo todo, né, aprisionando essas realidades. Então, é uma clínica que precisa ser pensada assim com especificidade dessas vivências, porque o racismo bate na nossa porta todos os dias, quer a gente queira, quer. Perfeito, perfeito, Laís. Muito Muitíssimo obrigada. Que bom por sua conversar participação aqui. Obrigada. Obrigada, bom dia. Até a próxima, Até a viu? próxima. 7h54.